Boa tarde a todos. Essa inglória missão de falar na hora do Jogo de Portugal, né? Mas vamos tentar ser breve, porém muito provocativo aqui. Embora vai parecer que a minha apresentação aqui foi combinada, o rapaz ali da BDI, qual é o seu nome? Com o Sami e com o Luiz Fernando da Lactec, mas não foi combinada com eles, não. Por causa que tem muita relação com as questões que eles levantaram, que quando a gente, toda nessa discussão hoje de levar o P&D para, de fato, ter inovação efetiva no setor elétrico, e acho que todas as apresentações feitas até aqui corroboram muito a importância da rede, da formação de redes, mas eu acho que a ANEEL, quando escolheu o tema de mobilidade elétrica para começar essas GISs, foi de uma felicidade ímpar. Eu acho que poucos setores são caracterizados, são tão emblemáticos enquanto um paradigma tecnológico centrado numa tecnologia que não é a melhor tecnologia, que tem em torno dela um monte de tecnologias correlatas, tem preferência dos consumidores sobre essa tecnologia que é o paradigma tecnológico, ou seja, tu tem um paradigma tecnológico que, por definição, pode ser visto como um regime técnico muito engessado, que tem uma inércia muito grande de você modificá-lo. E para a gente ter uma noção do desafio que a gente está quando a gente pensa em discutir mobilidade elétrica, a gente pode fazer uma historinha de 2 minutos, ajuda a contextualizar um pouquinho o tamanho do desafio. A gente volta em 119 anos no tempo, em 1899, foram vendidos nos Estados Unidos 981 carros a gasolina, 1.500 a veículos elétricos e 1.600 e pouco a combustão a veículos térmicos. Embora o veículo elétrico até tenha uma venda um pouquinho menor do que o veículo térmico, todo mundo falava que a venda crescia exponencialmente mês a mês. O Thomas Edison falava que a questão da bateria seria equacionado. Um veículo elétrico em 1899 já atingia a 100 km por hora. Então, tudo apostava que o veículo elétrico ia ser o vencedor dessa corrida. 10 anos depois, de fato, as vendas de veículo elétrico mais do que dobraram. Compensação, a venda de carro a gasolina aumentaram em 120 vezes. A gente chega em 1924... com 3 milhões de veículos gasolina produzidos nos Estados Unidos e 384 veículos elétricos a gasolina. É mera obra do acaso o veículo a combustão interna ganhar a corrida de forma tão avassaladora? Não. É questão de quanto as apostas podem ser exitosas ou não. Enquanto o motor de combustão interna optou por um modelo de negócio focado em produção em massa, modelo do Ford, e o veículo elétrico, o veículo térmico, veículos customizados para consumidor de alto luxo, no que ele apostou na produção em massa, o preço do veículo a combustão interna despencou. Fora isso, os desafios técnicos do veículo a combustão interna, que era consumo elevado de água, e a questão do arranque, os veículos elétricos, os veículos térmicos também tinham os problemas dele. Mas o fato é que o veículo elétrico, a combustão conseguiu resolver os problemas dele de forma muito mais rápida, sobretudo com o motor de arranque. E a gente não precisa aqui falar sobre a história do veículos leves ao longo do século XX. Tu criou um regime muito engessado em torno do veículo de combustão interna, a indústria de petróleo totalmente associado, custos irrecuperáveis afundados, o automóvel como símbolo de status, de liberdade, e assim foi a história dos últimos 120 anos. Agora, um paradigma tecnológico, por maior que ele esteja afundado e a inércia para modificá-lo seja grande, é impossível a gente modificar um paradigma tecnológico? Não, é possível sim modificar um paradigma tecnológico. Aqui a literatura mostra alguns drivers que podem levar à contestação de paradigma vigente, desde a crise da tecnologia convencional, mudança na preferência dos usuários, dos consumidores, avanço nas ciências básicas, tecnologias que surgem em nichos aqui como espaços protegidos, por exemplo, programa de P&D, rupturas tecnológicas e as diretrizes regulatórias induzindo esse processo todo. Quando a gente traz hoje para a discussão do nosso setor de veículos leves, o que a gente verifica é que, de fato, existe muita pressão sobre
o modelo convencional de veículos de motor de combustão interna. Por um lado, você tem coisas como, quer dizer, as mudanças climáticas e toda a consequência disso em termos de incitar a busca por descarbonização da economia, sobretudo do setor energético. As incertezas do setor de petróleo, e aqui quando eu falo incerteza, eu julgo que muito mais relevante é a ótica econômica e não a ótica da finitude do petróleo, por causa que eu, enquanto economista de energia, eu acho que essa questão de se o petróleo vai acabar ou não, acho que é uma questão secundária, por razões que não vamos entrar aqui. Para mim, a variável relevante é econômica. E a gente tem um exemplo recente, vídeo aumento do gasolina e do diesel, as consequências que trouxeram. Então, isso também é uma questão que gera pressão sobre o modelo vigente. A questão de difusão de tecnologia de informação e comunicação que é uma questão fundamental. Quando estamos falando de veículo elétrico, mais do que a troca do modelo do motor de propulsão, do sistema de propulsão, estamos falando de um novo conceito de transporte. Estamos falando de integração de modais e difundir sistemas inteligentes de transporte. É uma mudança muito mais ampla. Qualquer literatura de mobilidade elétrica coloca isso, que não é meramente trocar o motor de combustão interna por motor elétrico. Tem uma mudança de conceito muito mais ampla. Claro que é um processo demorado, vide que mexe em cultura, vide a gente chegar na rua hoje e olhar 95% dos carros que estão passando na Avenida Pasteur nesse momento tem uma pessoa dentro, meramente. Então, é um negócio muito complexo. Mas já temos alguns projetos pilotos, cidades modelos, tanto em termos específicos de mobilidade, de organização urbana, quanto mais específico no foco de transporte. A gente tem, dentro do âmbito de P&D, muita coisa acontecendo no âmbito da indústria de automobilística e coisas correlatas. Vide, por exemplo, quer dizer, o quanto as baterias vêm reduzindo de custo ao longo dos últimos anos, e a bateria sabemos que é uma questão central nessa discussão da viabilidade econômica dos veículos elétricos. Mas quando a gente fala em contestação de um paradigma vigente, tem algumas coisas que contestam esse regime do sistema como um todo, da sociedade, do sistema socioeconômico como um todo, e tem outras que são nichos protegidos, protegendo esse sistema. Quando a gente está falando de mudança climática, a gente pode assumir como uma variável totalmente exógena, que a gente não tem muito controle, assim como, por exemplo, a questão da incerteza do petróleo. O nosso foco aqui, que eu acho relevante a gente discutir, ver como é que a gente pode trabalhar, são as coisas em nível dos nichos. Como é que os nichos podem pressionar o sistema vigente e induzir a gente a conseguir ter uma mudança de paradigma tecnológico. Então, quando a gente fala em nicho, a literatura aponta, acho que, três drivers que são muito importantes. Quer dizer, um nicho, um projeto de P&D, um projeto de demonstração, ele permite processos de aprendizado em termos de resolução de desafios técnicos, organização e conhecimento do mercado, ou seja, não é só a tecnologia, é o conhecimento do mercado, é a visão econômica, é a questão dos modelos de negócio, das diretrizes regulatórias, e também, inclusive, da infraestrutura correlata requerida. Mas, além dessa coisa que é mais intuitiva quando a gente pensa num nicho, também tem a questão do ajuste de visões e interesses, que torna a questão da interlocução entre diferentes agentes, não só da indústria em si, mas das indústrias correlatas, de grande importância. E eu vou dar quer dizer, tanto em termos de você reavaliar a tua estratégia interna, quanto também de você conseguir o teu relacionamento, conseguir gente que compra a sua ideia com vistas a financiar seu projeto. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui do Brasil hoje, que é a difusão. A gente fala em veículo elétrico, mas a aposta é o quê? É em veículo elétrico puro ou veículo híbrido plug-in? As consequências para o setor elétrico são completamente distintas, a infraestrutura de recarga também é distinta. Quando a gente fala... quer dizer, eu, como sou alguém que tem uma paixão grande pela biomassa, pelo etanol, tendo a sempre olhar um pouquinho o plug-in com carinho. Mas dentro de uma racionalidade, pensando na indústria automobilística como uma indústria internacional, tem todo sentido pensar que é só o elétrico puro. Mas quando você olha a IPE, as projeções da IPE estão muito baseadas em difusão de plug-in. Aí você é um marciano que chegou no Brasil hoje, não conhece nada, tu tem o planejador principal indicando
plugin. Mas será que vai ser plugin? Será que não precisa ter maior fórum de debate, discussões para alinhar as expectativas dos agentes? Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto, que tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui ao longo do dia, é a questão de construção de redes que permite a interação entre diferentes atores e instituições. Quando a gente pensando nesses nichos, mas mais aqueles nichos que a gente consegue visualizar e transitar com mais clareza, nós, enquanto profissionais do setor elétrico, são os nichos que estão no âmbito do setor elétrico, embora muitos deles acabam naturalmente terem discussões correlatas com outras indústrias, a gente pode encontrar, quer dizer, que são algumas macro temáticas a serem discutidas. Tem muito alinhamento com o que o Fernando apresentou, que talvez as classificações dos enquadramentos a gente pode distinguir um pouco aqui, talvez acho que esteja mais alinhado ainda com o trabalho, com o P&D que a CGE fez no ano passado. Quer dizer, então, quando a gente abre aqui, pensando estritamente setor elétrico, vamos pegar a macro temática, quer dizer, literalmente aqui eu só fiz um exercício a gente lista aqui 20 temas de grande interesse com alguma facilidade. Então, questão de desenvolvimento de sistema de recargas em diferentes níveis, que é a grande questão. Vale investir em recarga nível 2 na rua? Ou quando a gente vê os exemplos internacionais que recarga nível 2, todo mundo recarregando na residência. Será que vale investimento? Ou será que infraestrutura de recarga pública deveria ser tudo logo nível 3? Mas a gente olha que muitos dos veículos que estão no mercado, eles não têm capacidade de abastecer em nível 3. Aí tem algumas coisas que talvez até do âmbito muito técnico, e aqui é economista dando piruada de engenharia, talvez até de física, mas uma coisa que eu estava aqui de manhã pensando, a gente sabe que medidor inteligente, algumas empresas que botaram projeto piloto estão verificando que talvez a vida útil aqui da precisão dele é um pouquinho menor do que no exterior, porque aqui por causa da temperatura talvez tenha uma vida útil menor. Será que a gente está falando de pontos de recarga dotado de algum sistema de comunicação e informação? Será que um ponto de recarga, não vai ficar no posto, mas o que vai ficar no meio da rua, exposto ao sol, será que a característica do material dele é exatamente o mesmo de um que foi dimensionado para ficar em Amsterdã? Eu estou levantando um exemplo aqui, uma bola de coisas assim, que para a gente talvez não cair na mesma situação que de alguma forma a gente recorreu na eólica, de meramente estar importando tecnologia e desconsiderando, às vezes por completo, as especificidades que podem ser inerentes ao contexto aqui do Brasil. Desenvolvimento de sistemas inteligentes de recarga, sobretudo quando a gente está falando em recarga em nível residencial. Todo mundo fala, se chegar em casa todo mundo carregar o carro às 6 da tarde, vai ser um problema para a ponta. Se todo mundo começar a recarregar o carro às 10 da noite, vai ser um benefício para o setor elétrico, vai suavizar a curva de carga. Só que ninguém vai sair de casa para ir na garagem às 10 da noite e recarregar o carro. Tu tem que ter algum sistema já lado de inteligência que tu vai recarregar, tu vai conectar teu carro e o carro vai começar a carregar na hora desejada. A questão do desenvolvimento de recarga para veículos pesados. Que a gente fala muito em veículo elétrico no âmbito leve, mas talvez o âmbito pesado seja uma forma de difundir, até porque talvez mais rápido. Você está concentrado, sei lá, uma garagem de ônibus, está tudo concentrado ali, o modelo de negócio talvez seja mais simples, é uma coisa talvez a se pensar. Mas, como já foi colocado, acho que pelo próprio Fernando, a questão da infraestrutura de recarga é bastante distinta quando estão falando para veículo pesado e para veículo leve, a começar pelo requisito de potência. Quando falando de requisito de potência, um quarto ponto que eu acho que precisamos discutir é a questão dos atributos de qualidade dessa energia que vai estar sendo fornecida aos veículos elétricos. Impactos na redes elétricas, a gente também pode continuar listando, exame, quer dizer, a necessidade desses projetos verem o impacto no consumo e na ponta, muitas das vezes nesse momento que a gente não tem difusão efetiva via simulações computacionais, eventuais necessidades de adaptação da rede de distribuição, isso a gente já vê no exterior, quando a gente pensa em ponto de recarga rápido, a potência requerida por eles pode sobrecarregar uma subestação. Já tem exemplos no exterior do ponto de recarga vir associado
com uma bateria, para não... Então vai ter um trade-off. Vale a pena reforçar minha rede ou vale a pena fazer um investimento maior e botar um ponto de recarga contemplando uma bateria? A questão do desenvolvimento de softwares de monitoramento dos impactos da rede, métodos de projeção e mitigação desses impactos. Então, o V2G, que é a questão do veículo, está injetando energia na rede, que talvez seja um segundo momento dos veículos elétricos, e isso vai permitir... Isso interfere, inclusive, em modelos de negócio, porque muitas das vezes o consumidor pode passar, se tiver preço horário de energia, ele pode estar arbitrando, fazendo questão de arbitragem. Qual é a infraestrutura de comunicação que vai ser requerida para isso? Como é que a gente vai fazer essa gestão? Como é que a distribuidor, que tende cada vez mais, não só por causa de veículo elétrico, mas por causa da difusão de recursos elétricos distribuídos, se tornar um operador de sistema, como é que a gente vai ser o arcabouço aí da relação do detentor de veículo elétrico com o operador da rede? Qual vai ser os padrões da operação? E qual é a questão, quais são os requisitos de qualidade da energia que eu, detentor do meu veículo, vou estar injetando na rede? Isso aí são todas questões que precisam ser contempladas quando estou falando de V2G. Tem uma que talvez, eu não sei o quanto está dentro, o quanto fuja um pouco do setor elétrico, que é a questão que tem muita literatura que discute a viabilidade do V2G de reduzir a vida útil da bateria por fazer mais cargas e descargas. Então, claro que a gente não vai conseguir avançar muita coisa na parte técnica se não tiver avanço na questão modelos regulatórios e a questão de modelo de negócio. Mas acho que é sempre importante, antes de falar de modelo de negócio, falar de modelo regulatório, porque os modelos de negócio que eu posso implementar, eles estão limitados ao arcabouço regulatório que o regulador restringiu. Quem dita o perímetro onde o empresário pode definir os modelos de negócio dele é o regulador. E quando a gente olha a mobilidade elétrica, tem muitas incertezas ainda aqui. Por exemplo, quem é que vai ser o responsável? A infraestrutura de recarga, o posto de abastecimento. Você tem modelo europeu que tem países que é a própria distribuidora, tem modelos que o acesso é competitivo. Porque uma coisa é o dono da infraestrutura, outra coisa é o provedor, é o comercializador de energia. Você vai ter o roaming só da energia, só do serviço. Então, as possibilidades são inúmeras. E é importante trazer isso para a mesa dos diferentes agentes para ver o que seria mais adequado, considerando, sobretudo, as especificidades do modelo regulatório do Brasil no sentido mais amplo, por causa que, se você, no momento, você não tem um modelo regulatório que é o mais liberalizado do mundo, não faz sentido se pensar para a mobilidade elétrica, a gente vai ter um modelo totalmente liberalizado, se a regulação como um todo, você não vive num mundo totalmente liberalizado. Questão de os desenhos tarifários, como é que isso... Quer dizer, eu, particularmente, não acredito que você vai ter tarifas específicas para o veículo elétrico. Acho que você vai ter tarifas horárias que seja, mas meio que generalizado. Mas como é que você vai relacionar as questões de tarifas horárias, que possivelmente vão ser implementadas por causa de medidas de demanda e response, com a questão dos veículos elétricos? A questão de tarifa aqui, que é uma questão já mais em nível micro, mas que já vi isso em mais de um lugar as pessoas debaterem, por exemplo, num condomínio de residencial, que você tem garagem coletiva com algumas tomadas, meia dúzia tem veículo elétrico, o resto não tem. Como é que você reparte essa conta de só quem tem veículo elétrico? Eu falei a questão do provedor de energia para o veículo elétrico. Hoje a gente ainda engatinha ainda na liberalização do mercado varejista. Como é que a gente compatibiliza isso? Modelo de negócio, a gente também tem muitas coisas correlatas, estudos para analisar a atratividade das dos diferentes modelos, pilotos de compartilhamento de veículos, que isso rebate o que eu acabei de falar anteriormente, que é a questão de mobilidade elétrica vai além de mudança do sistema de propulsão. Compartilhamento de veículo é uma coisa que já tem experiência em vários lugares. Culturalmente, até pela natureza do ser humano, parece que não você vê com certa ressalva, mas quando você vê que hoje o compartilhamento de bicicleta do Itaú é um negócio que veio para ficar, você não dá para descartar totalmente como é que isso vai evoluir. Agora, qual é a questão? Assim, a gente brevemente aqui levanta 20 temas que
que de alguma forma, ou com outras semânticas, ou com outras classificações, estão enquadradas dentro dos nichos de setor elétrico que devem estar contemplados, certamente terão na chamada da ANEEL. Mas aí que agora eu fazer a provocação. A gente quer um projeto de P&D que chegue até a desenvolver produtos, e que já é muita coisa, mas que reconheça meramente, quer dizer, que reconheça os limites que a gente tem enquanto setor elétrico, ou a gente quer que com esse projeto a gente contribua realmente para efetivamente no Brasil a gente mudar o paradigma tecnológico do setor de transporte e mobilidade elétrica acontecer. Qual é o limite? Aqui eu acho que o Renato já foi embora, mas o quanto, e pegar um exemplo de um projeto que eu acho que foi muito bom e muito amplo e muito bem estruturado, o quanto a gente quer ir além do projeto que a CPFL desenvolveu de mobilidade elétrica. Porque, assim, olhando toda a inércia, todo o regime que tu tem em torno do veículo de combustão interna convencional, nos parece que a gente não trazendo para a discussão players e agentes de 8 setores, acho que a gente vai ter alguma limitação, porque vão ter projetos ótimos executados com extrema competência, mas a gente vai continuar veículo elétrico na frota meio como um traço. E nessa linha de trazer a gente dos 8 setores, eu tive lá com o Maurício Moscovici no dia 4, e com a Camila, que é outra pesquisadora nossa, a gente viu que a gente não está tão longe de trazer essas pessoas para a mesa, que a gente estava lá, na minha mesa, por exemplo, tinha representante da Nissan. Então, tinha gente de outros setores, tinha gente lá de fabricante de equipamento da área eletrônica. Então, agora, além de reconhecer a necessidade de ter agente de outros setores, eu acho que a pergunta adicional é como é que a gente faz o modelo de negócios em âmbito de formação desses consórcios. Porque é evidente que você, querendo fazer uma coisa mais ampla, não vai ser o P&D da ANEEL que vai bancar um negócio assim, mas tem que trazer recursos de outras áreas. Por exemplo, como é que você traz porque justamente estava lá no dia 4, qual é a contrapartida que a Nissan dá num projeto desse? Eu acho que isso talvez não... a ANEEL sempre, acho que é bem-vinda na discussão, nas discussões, mas como o Fernando colocou, a governança da rede na implementação, acho que isso não é papel da ANEEL. Isso é um desafio que quem for montar os consórcios que deve ter, mas eu acho que como é que a gente traz os agentes, as outras indústrias para o setor. Então, aqui tem coisas aqui, não fiquem assustados quando se vê, tem até empresa de marketing a gente está aqui levantando a título de provocação. Por exemplo, empresa de comunicação e informação parece uma coisa muito relevante. Mesmo a gente estando limitado ao registro do setor elétrico, eu acho que de alguma forma elas já estão entrando, porque elas vão acabar naturalmente estando dentro, dado toda a necessidade de... se a gente pega alguma daquelas microtemáticas ali, falam muito da necessidade de sistema de comunicação, rede inteligente, eu acho que isso aqui talvez seja o menos problemático de se trazer. Agora, empresas de petróleo, e claro, quando estou pensando aqui em petróleo, estou pensando mais aqui no final da cadeia, na parte de distribuição de combustíveis. Veículo elétrico, acho que o maior inimigo de veículo elétrico é a indústria de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, se eu não posso com você ser uma onda, eu me junto a você, enfim. Ao mesmo tempo, elas têm toda uma rede de distribuição de postos aí espalhada. Como é que você faz, por exemplo, uma Shell da vida estar participando em termos dos postos dela estarem tendo pontos de recarga? Empresas de construção civil, por mais heterodoxo que isso possa parecer, vira e mexe. Quer dizer, você pegando literatura internacional, a Europa, ao contrário dos Estados Unidos, que os experimentos piloto mostram todo mundo abastecendo em casa, a Europa tem um problema que os prédios não têm garagem. Aí, quando tu traz a discussão aqui, às vezes, para o lado do continente americano, às vezes coloca, mas o meu prédio tem garagem, mas não tem tomada. Enfim. Isso é uma coisa que está presente na discussão. Certamente não é o agente principal a conduzir isso, mas também você tem que trazer esse setor para a mesa de discussão. A indústria automobilística, que é uma peça fundamental, porque a indústria automobilística no Brasil, a alegação dela é que o capex dela está todo afundado, já está afundado, não sei o que ela não tem o mínimo interesse em veículo elétrico.
Aí volta a discussão do veículo plug-in versus veículo elétrico puro. Às vezes eu até me pego divagando, mas a gente tem uma solução meramente tupiniquim, que é o veículo flex fuel. Mas a gente sabe que o ajuste que tu tem mecânico para ter um veículo flex fuel é muito mais marginal do que seria ter o veículo plug-in, híbrido plug-in em relação à bateria pura. Mas até nessa discussão do plug-in vezes o elétrico puro, é importante trazer para a mesa de discussão a indústria automobilística, assim como a questão do setor de cana de açúcar, que a gente não pode. De manhã se falou muito da questão da vertente institucional. Não podemos esquecer que também tudo no mundo envolve economia política. E a gente sabe que, né, quando a gente estava falando em outras esferas governamentais, existe uma briga pesada entre a indústria de cana em relação à indústria de veículo elétrico. Mas aí talvez tenha que se desconstruir um pouco e mostrar, peraí, o maravilhoso ali é a cana-de-açúcar, não necessariamente o etanol. A planta que 1 tonelada produz mais de um barril de petróleo de energia é a cana-de-açúcar. Por que a gente não pode pensar um pouquinho fora da caixinha? Quer dizer, hoje, bioeletricidade já com a cana atual, mas amanhã está indo com a biotecnologia, hoje já permite produzir a cana-energia, que ela tem mais fibra e produz ainda, ela tem um poder calorífico para gerar eletricidade ainda melhor. Então, como é que a gente tentar trazer para a mesa, inclusive, o setor de etanol para pensar, maravilhoso aqui, a tua bomba energética é a cana, não é necessariamente o etanol. E reitero, como eu falei lá atrás, assim, eu sou uma pessoa muito apaixonado por etanol e a vida toda tive aquela pouca... Estudei, fiz doutorado em etanol de bioquímico, adoro etanol. Mas, então, sempre relutei um pouco de admitir que o etanol perdeu a disputa. Mas ontem teve o Hudson da FINEP, deu um argumento que eu falei, realmente game over, que ele colocou nesse mundo que a gente pensa do setor de energia, que é descentralização, descarbonização e digitalização, nesse mundo totalmente integrado com tecnologia de informação e comunicação, tudo digital, é difícil de imaginar combustível líquido, né? Tudo digitalizado, tudo em tempo real, combustível líquido, é difícil imaginar nesse mundo da digitalização. Mas, empresas de marketing, por mais polêmico que pode parecer isso. O Fernando trouxe um ponto importante, primeiro que acho que há um tempo atrás, mesmo que tivesse o mesmo preço, acho que as pessoas relutariam ao veículo elétrico, até porque eram uns bichinhos muito feios, esquisitos, e agora qualquer modelo de carro na Europa tem o elétrico, tem a combustão interna. Então, mas acho que até a questão do desempenho hoje já não é mais uma questão que assusta as pessoas. Mas acho que ainda tem um problema, assim, que eu acho, durante muito tempo, essa discussão de veículo elétrico eu acho um pouco esquizofrênica, que antigamente todo mundo queria que chegasse ao preço da bateria até dos $300 por kWh. Isso falava em autonomia em torno de 160 km. Aí agora que a bateria chegou quase a esse preço, aí se querem baterias maiores, e parece que você é uma corrida que tu nunca chega ao final. Quanto assim? As pessoas têm um pavor de ter um carro que tem uma autonomia de 160 km, mas ninguém roda, tirando o taxista, ninguém anda no perímetro urbano de 160 km por dia. Por isso que eu botei empresas de marketing, que foi até um ponto levantado pelo Maurício Moscovitch, mas eu não sei nem se seria empresa de marketing ou se seria conselho de psicologia, quem é que faria para fazer as pessoas aqui. Mas tem essa questão da preferência dos consumidores e a questão da autonomia dos veículos ainda é um fantasma muito grande. Devemos modelos de negócio onde a empresa vende veículo elétrico e, se você quiser viajar, a empresa te disponibiliza um veículo a combustão interna. E, por fim, os centros de controle de trânsito, porque aí talvez numa visão mais ampla essa questão de integração de modal e de veículo elétrico de uma forma como um passo para ter um sistema de transporte inteligente. O Murilo Miranda, do GESEL, ele teve recentemente uma palestra no controle de tráfego aqui no Rio, e ele saiu de lá um pouco impressionado, eu acho que mais que impressionado, assustado, como é que ali a Sete Rio tem
monitoramento de todos nós nesse momento. Se ela quiser, ela sabe onde é que está todo mundo, ela via os nossos celulares, ela tem todo mundo, ela sabe que a professora Renata está aqui, o professor Nivaldo está aqui, o Max está aqui, o Fernando veio. Fernando, opa, isso aqui não mora no Rio, mas está no Rio hoje. Ela consegue, via monitoramento do celular, a gente vive todo um Big Brother da vida real muito presente. Então, quando a gente fala em sistema integrado, sistema de transporte inteligente, até algumas coisas fora que parece até que às vezes assusta, quando se fala muito em veículo já autônomo, que às vezes vai dizer, isso não é possível. Essas coisas não estão tão distantes quanto parece. Então, acho que dentro dessa lógica de mobilidade elétrica, enquanto dotar o sistema de transporte de inteligência, até a questão de centros de controle de trânsito, a gente precisa considerar na discussão. É evidente que não é o setor elétrico, estricto senso, que vai ter que cobrir todas essas frentes, nem montar um projeto que traga gente de outras esferas. Mas o ponto aqui que acho que é importante, a gente... acho que a primeira pergunta a gente quer ter uma chamada estratégica, que tenha bons projetos, resultados interessantes, mas que vão ter eventuais produtos, mas vão ficar meio que limitados a isso, ou a gente quer realmente contribuir para a difusão de veículos elétricos acontecer no Brasil, porque a gente sabe que é mais eficiente, e o Brasil... Se tem um lugar que o veículo elétrico deveria acontecer, é o Brasil, porque a nossa matriz elétrica é muito limpa. Então, ao contrário, na França, a França também não é um bom exemplo, mas nos Estados Unidos é legal o veículo elétrico, porque um veículo é muito mais eficiente que o motor a combustão interna. Só que lá a matriz, sendo basicamente a carvão, a tua redução de CO2 tem um limite. Aqui, você eletrificar a frota de veículo, tu está levando isso para uma matriz que é 80% renovável. Então, em termos de redução de gases de efeito de estufa, é uma coisa muito relevante. Então, queremos realmente contribuir com isso? Se realmente queremos contribuir com isso, e vamos pensar numa rede mais ampla que contemple a gente de fora do setor elétrico, como é que a gente monta esse modelo de negócio? Nesse momento, eu diria, eu não sei. Mas eu acho que a gente está aqui nesse momento, que acho que nem saiu, que é para desenhar a chamada, etc. e tal, acho que é o momento justamente de refletir. Então, acho que basicamente era isso, acho que a apresentação era muito mais para levantar questões e perguntas do que para trazer respostas.